Olá, companheiros. Eu vou fazer um comentário a respeito dessa lei da maioridade, né? Da maioridade. Está tendo campanha aí, estão até falando que aqueles que são contra, né, a lei são comunistas. Tem muitas apologias é, a respeito desse assunto. Bom, inclusive eu já fiz comentários a respeito desse assunto, eu já comentei, assim como já comentei a respeito do aborto, né, mas a respeito desse assunto eu gostaria de voltar a comentar. Eu ouvi dizer muitas pessoas, né, dizendo que 80 e tantos por cento, 87%, né, 87 ou 90% das pessoas são a favor da lei, da redução da maioridade lá, né, pessoas falando, né, uns prós e outros contra, né, aqueles que são a favor, falando os motivos pelo qual é a favor dessa lei, né, os horrores que hoje nós estamos vivendo, né, na mídia televisiva, né, da mídia aberta, a, a imagem, né, o anúncio da violência, não só do ser humano, também como destacando a idade. Mas, sim, existem os prós e contra. Mas, para mim, o fato que é, esse, essa ação, vou ser franco, eu não sou contra a responsabilidade do ser humano, do animal humano, tendo como referência a sua idade de vida. Eu penso que, veja bem, pela idade de vida, podemos sim responsabilizar o ser humano, né, até um certo grau, compreendendo, é claro, né, a adaptação que o animal humano tem até ter o juízo é, adulto, maduro, né, que nós alcançamos. Então eu acredito que sim, os jovens devem responder sim pelas suas atitudes. Mas eu penso que antes, ou talvez junto com isto, nós deveríamos, bom, já que alguém se apresenta pedindo a punição, alguém aparece pedindo uma solução, né, para a violência que estamos hoje, deveríamos ter também junto, talvez, uma válvula de escape, um, uma possibilidade é, de, é, de conserto, de arrumação da situação. Porque, veja bem, está certo, eu concordo, todos devemos nos responsabilizar, independente da idade que temos. Mas isso não isenta o governo de abandonar e desprezar a juventude, né, desprezar o povo, a nação que tem. Companheiros, um preso, ele custa no mínimo R$ 3.000, R$ 3.000 para o governo. E ainda se tiver família, filhos, tem benefícios. Um trabalhador brasileiro, um trabalhador brasileiro tem direito a um salário mínimo de R$ 780. Agora, veja bem,
Um homem direito, trabalhador, ele tem vantagem para o governo, porque ele ganha R$ 700, mas ele só recebe metade daquilo que produz. Um trabalhador normal, comum. Agora, um criminoso, ele custa para o poder público, no mínimo, R$ 3.000 para ficar ali parado em 4 celas. Companheiros, nós temos uma lei que a criança não pode trabalhar. 13, 14, 11, 12, 10 anos, 17, não pode trabalhar. Inclusive tem propaganda dizendo que não colaborem com essas crianças que estão trabalhando. Não colaborem, que é um crime a criança trabalhar. As crianças não estudam. Seus 3 aos 15 anos não estudam. E tem uma lei em que os pais não podem, nem ao menos, dar um corretivo nos filhos na educação. Companheiros, uma autoridade que para num trânsito aí, que vê um menor de 12, 10, 15 anos aí, trabalhando, vendendo, e vê isso como um crime, ele jamais pode depois, né, é, rejeitar de que esse mesmo menor, que é proibido de trabalhar, de se evoluir, de que ele amanhã torne para você, não com uma bala, nem com doce, nem com serviço infantil, mas sim com uma arma, uma metralhadora, disposto a roubar. Por quê? O governo não deixa o povo trabalhar. Certo, criança não pode trabalhar. Por quê? Porque tem que estudar. Por que não está na escola? E quando está na escola? Porque não tem educação. Por que os professores não têm autoridade? Veja, companheiros, não seria muito mais sensato, se nós, o povo brasileiro, ao invés de diminuirmos essa responsabilidade penal, porque aí nós vamos ter que contar com outros muitos aspectos, até mesmo muitos presos vão sair, porque a partir do momento em que a maioridade penal. E veja bem, estão falando de aceitar a maioridade penal, de sentenciar, mas quando é um crime hediondo. Um crime hediondo. Companheiros, não haverá um crime hediondo para o filho do rico. Não haverá um crime hediondo. Crime hediondo é para o pobre, é para o desprezível. Não adianta querer diferenciar a sentença. Eu acredito assim. Todos devem ser, sim, responsabilizados por igual. Igual. Não pelo crime que cometeu, mas pelo igual. É como se aqueles que defendem a pena de morte, aqueles que defendem a pena de morte, claro, naquele momento eles estão, a razão deles, eles estão indignados. Mas eles não pensam que hoje a justiça que nós temos, né, que beneficia os ricos, né, e sentenciam os pobres, como nós podemos ter uma sentença de morte? A questão da maioridade, companheiros, eu penso que nós deveríamos claro, é um projeto longo,
colocar essas crianças, esses jovens, dentro de colégios, né, profissionalizantes, né, cuidados ali, investidos, né, supervisionados pelo Exército Brasileiro, pelas Forças Armadas, e tivéssemos fazendas, né, de recebimento de não só presos adolescentes, como presos também criminosos comuns, que produzissem o alimento que consumem. Nós temos, companheiros, métodos de revolucionar o sistema carcerário, de diminuir a violência da nação. Bom, é o meu pensamento, é o meu pensamento. Então, agora, se for assim, eu me posicionar hoje a favor ou contra essa lei que está tendo aí sobre a questão da diminuição da responsabilidade da maioridade, eu sou contra. Eu sou contra. Não porque eu sou contra a responsabilidade daquele que pratica o ato, mas eu sou contra por causa da política que sustenta essa situação. Porque, primeiro, companheiros, precisamos mexer com a política para depois resolvermos a questão de educação civil da sociedade. Nós estamos logo investindo na punição civil dos nossos filhos, sem nos preocuparmos com a obrigação política da nossa nação. Primeiro, é preciso apresentar um plano de recolhimento desses elementos, desses jovens desprovidos de educação. Um plano de condução para sua atividade física futura, porque todos esses elementos, todos esses jovens que serão presos, confinados em presídios, eles aprenderão de como é que eles vão retornar à sociedade, como é que eles vão retornar para nós que estamos confinando esses bandidos, nós que estamos julgando e condenando esses bandidos, nós teremos no futuro eles de volta para a sociedade. Eu penso que a sociedade devia pensar não em prender, não em punir, mas sim em reeducar, em se precaver de como é que eles tornarão para nós. Bom, companheiros, esse é o meu pensamento. Eu sou ateu, mas fique com Deus.